Olá, seja bem-vindo. Essa nossa aula de hoje, o tema será gliconeogênese. Atenção para esse nome, que ele é um nome um pouquinho diferente e às vezes confunde, tá? É gliconeogênese. E essa gliconeogênese é uma via metabólica que está relacionada ao metabolismo de carboidratos. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender, toda vez que a gente for falar de uma via metabólica, a gente tem que entender qual é o sentido dessa via, qual é, assim, os princípios que regem ela. Sempre se pergunte, tá, essa via é importante por quê? Para quê? Por que o corpo precisa dessa via metabólica? O que aconteceria se o seu corpo não tivesse essa via metabólica? Então, antes de conhecer as reações, antes de qualquer coisa, você tem que ter isso em mente. Por quê? Porque se você começar a ter isso em mente, a sua visão da via metabólica vai ser completamente diferente. Então, tudo vai ter um contexto definido. Como assim? Então, o primeiro contexto é entender a importância da glicose. A glicose ela tem um papel central no metabolismo de muitos organismos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a maioria dos organismos depende da glicose para gerar energia, depende da glicose para fazer inúmeros processos. Então, quando falta glicose, isso é um problema para muitos organismos. Por exemplo, quando a gente fala do ser humano, a gente vai descobrir que o nosso cérebro é um tecido que adora glicose. O cérebro sozinho consome mais de 120 gramas de glicose por dia. E isso é muito. Sabe por que isso é muito? Porque isso representa mais da metade da glicose que a gente tem armazenada. Então, o que isso significa? Significa que em 2 dias o cérebro sozinho teria consumido toda a glicose que a gente guardou. Só que o cérebro não é o único que usa glicose. Então, isso traz para a gente que basicamente em 24 horas, se a gente ficar sem se alimentar, em 24 horas, basicamente o nosso estoque de glicose ele vai acabar. E isso vai ser um problema. Então, se a gente fica em jejum por períodos curtos, o normal é que o estoque de glicose ele seja reposto usando o quê? A reserva de glicogênio. Porém, se esse jejum ele fica mais longo, ou ainda se a gente faz exercícios muito intensos, o estoque de glicogênio ele se esgota. Então, isso é uma condição que, se faltar glicose, se eu não me alimentar para repor essa glicose, o organismo se vê obrigado a produzir glicose utilizando precursores que não são carboidratos. Então, preste atenção nisso aqui. Por quê? Porque o organismo vai usar precursores. O que é precursor? Precursor é uma substância. Então, ele vai precisar usar substâncias que vão dar início a um processo, só que essas substâncias não serão carboidratos. E essa via que consegue transformar coisas que não são carboidratos em glicose é a via que nós chamamos de gliconeogênese. Então, olha que nome legal. Glico de açúcar, neo, novo. Então, você vai gerar por quê? Gênese, é a síntese. Então, você vai sintetizar um açúcar novo. E se eu vou gerar, se eu vou produzir, isso caracteriza o quê? Uma via anabólica. Animais fazem essencialmente a via que nós vamos estudar na aula de hoje. Porém, outros organismos, por exemplo, os vegetais, também têm processos que sintetizam glicose a partir de precursores que não são carboidratos. O maior exemplo disso, o que é? A fotossíntese. Por quê? Porque na fotossíntese, o que o vegetal usa? Ele usa o CO2, o gás carbônico. O gás carbônico não é um carboidrato. Então, o vegetal usa um precursor, uma substância que não é carboidrato, para quê? Para transformar isso em carboidrato.
E o nome que a gente dá para esse processo que os vegetais transformam o CO2 em carboidrato, nós chamamos de fotossíntese. E a gente vai ver, quando a gente estudar fotossíntese na próxima aula, que existem algumas coisas nessa fotossíntese, nesse processo total de transformação, que tem semelhança, que tem as mesmas enzimas que são usadas na gliconeogênese. Tá? Então, na aula de fotossíntese, eu vou chamar a atenção. Tá? É óbvio que não é tudo, né, pessoal? O ciclo de Calvin, né, as reações fotossintéticas, reações que dependem diretamente da luz, é óbvio que nós não iremos fazer. Mas existem algumas coisas que a gente vai ver que tem semelhança. Tá? E uma outra coisa que acontece também nos vegetais, especialmente nas sementes que acumulam lipídio, por exemplo, a soja, é que quando essa semente oleaginosa, quando ela começa a germinar, o que ela tem mais estocado? Se ela é oleaginosa, ela tem uma reserva de lipídio. Só que durante a germinação, enquanto ela está formando o corpo dela, ela também precisa de quê? Ela também precisa de carboidratos. Então a gente vai descobrir, nós teremos uma aula especificamente falando sobre isso, e nós vamos descobrir que nesse processo vegetal consegue transformar a reserva de lipídio em carboidrato. Detalhe aqui que chama a maior atenção. Essas sementes oleaginosas conseguem fazer isso. Nós, seres humanos, não conseguimos fazer isso. Nós também entenderemos o porquê disso. Tá? Então, presta atenção no que eu falei no início dessa aula. A gente tem que entender o contexto, a gente tem que entender a situação. Então, estou frisando para vocês que os organismos vivos precisam de glicose. A maneira como ela será produzida depende do organismo, depende da condição. Então, nós produziremos de um jeito. Um vegetal como um todo vai produzir através da fotossíntese. A semente oleaginosa já é uma outra condição. E a gente vai perceber que em tudo isso a gliconeogênese atua. A gente vai estudar parte por parte para isso ficar mais claro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para esse slide e tirar a nossa cara de espanto. De espanto por quê? Porque o que esse slide ele traz de diferente? Ele traz uma inversão na maneira que a gente vinha estudando até então. A gente vinha estudando que a glicose, através da via glicolítica, virava piruvato, que é para mitocôndria, acetil-CoA, ciclo do ácido cítrico. Então, percebam que a gente está tendo uma inversão do processo. Por quê? Porque nessa via, a gente vai aprender a fazer o quê? A gente vai aprender como que os organismos sintetizam carboidratos. Então, como é que pode sintetizar carboidrato? Usando precursores que não são carboidratos. Então, a gente vai ver que nos animais, a gente usa como precursor. Muitos livros destacam o piruvato, o lactato, aminoácidos glicogênicos e glicerol. Então, a gente vai ver a diferença de cada um desses precursores, que serão usados para gerar glicose, para gerar carboidrato. Vegetais também fazem isso, só que vegetais dependem o quê? Da fixação do CO2, dependem da fotossíntese, de processos que ocorrem lá no cloroplasto. Só que depois a gente vai ver que também tem processos que estarão relacionados a essa aula de hoje. Então, gliconeogênese. Todo mundo faz. Animais, vegetais, micro-organismos, todos fazem. O que varia? O que varia é o contexto, ou seja, qual é o momento metabólico, qual é o local metabólico que aquilo vai ocorrer. Tá? E, principalmente, a regulação. Em que momento é necessário? Então, para algum organismo, de repente, essa necessidade vai ser diferente do que para outros. Aonde que isso ocorre? Então, quando a gente fala de seres humanos, quando a gente fala de mamíferos, isso vai estar ocorrendo principalmente no fígado. Então, o fígado é o ponto principal dessa gliconeogênese.
Outro local que isso pode ocorrer é um pouco no córtex renal. Então, os rins têm uma pequena participação nessa gliconeogênese, mas o principal é o fígado. Quais os precursores para os animais? Lactato, glicerol e a maioria dos aminoácidos, que nós chamaremos de aminoácidos glicogênicos. Então, aminoácidos que poderão dar origem à glicose. Tá? O piruvato, percebam que ele está aqui com um asterístico. Eu gosto de deixar ele com asterístico, por quê? Porque a gente vai descobrir que o piruvato mas não é um precursor para essa gliconeogênese. E a gente vai entender por quê nessa aula de hoje. E aí, como a gente já falou, os vegetais, o CO2 através da fotossíntese, e no caso das sementes oleaginosas, os ácidos graxos, que tem um ciclo, tem uma via toda específica que nós estudaremos mais para frente. Então, embora a via glicolítica e a gliconeogênese, a princípio, pareçam que são vias idênticas, que é só inverter, a gente vai descobrir que não é bem assim. Ambas são vias que utilizam reações enzimáticas. Porém, a gliconeogênese utiliza apenas 7 das enzimas que são utilizadas na via glicolítica. Tem 3 enzimas que a gliconeogênese não consegue utilizar. Por quê? Porque essas enzimas, essas reações, elas são essencialmente irreversíveis em vivo. Então, nas condições celulares, não é possível inverter essas reações. Então, por isso, essas enzimas não podem ser usadas na gliconeogênese. Que reações são essas? Vamos dar uma olhada. Conversão de glicose em glicose 6-fosfato. Quem catalisa isso? A hexoquinase, a enzima hexoquinase. A fosforilação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, por meio da enzima PFK1, fosfofrutoquinase 1. E a conversão do fosfoenolpiruvato, PEP, em piruvato, pela piruvato quinase. Então, percebam, eu deixei um númerozinho aqui. Só que eu já falei que a partir de agora a gente não pode só falar no número da enzima. A gente vai precisar saber o nome, especialmente dessas que têm uma participação especial. Mas percebam que justamente as enzimas cuja reação é irreversível são aquelas enzimas que são ponto de regulação da via glicolítica. A hexoquinase, a enzima 1, a PFK1, a enzima 3, e a piruvato quinase, a enzima 10. Então, são justamente aquelas enzimas alostéricas que não conseguem ser usadas pela gliconeogênese. Então, a gente fala que nas condições celulares, essas reações têm um ΔG alto e negativo. Isso causaria, se elas fossem trabalhadas de forma contrária, um problema muito grande para a célula. Isso inviabilizaria a célula de continuar o seu funcionamento. Então, não é simplesmente dizer, essas enzimas elas não trabalham ao contrário, as outras sim. Elas não trabalham ao contrário nas condições celulares. Então, essa variação de energia livre impede que nas condições celulares a reação possa ocorrer ao contrário. Então, isso faz com que a gente entenda que, embora a via glicolítica pegue a glicose e, através das reações, transforme isso em piruvato, e a gliconeogênese pegue o piruvato e transforme isso em glicose, a gente vai descobrir que elas não são vias idênticas fluindo em direções opostas. Elas compartilham diversos passos, mas elas têm o que nós chamamos de contorno. O que é o contorno? São justamente nesses 3 pontos da enzima hexoquinase, enzima 1, da PFK1, enzima 3, e da piruvato quinase, a enzima 10. Então, na via glicolítica são usadas essas enzimas.
Mas durante a gliconeogênese, que o processo vai ocorrer de forma contrária, outras enzimas terão que ser utilizadas. E nós chamaremos esses pontos aonde utilizam outras enzimas, nós chamaremos de desvio, de contorno, para justamente indicar que nesse ponto são usadas enzimas diferentes da que foi usada na via glicolítica. Nos demais pontos serão usadas as mesmas enzimas, então vai ser simplesmente só inverter realmente. Mas nesses pontos serão usadas enzimas diferentes. Então, beleza. Vamos olhar o primeiro contorno. Eu gosto desse nome de contorno, desvio. Desvio acho que ainda fica melhor ainda, porque ele traz para a gente uma ideia do que vai acontecer aqui. Imagina que você foi visitar um amigo. Então, você pegou o seu carro, sua moto, foi a pé e foi por um determinado caminho. Virou na rua tal, até chegar na casa do amigo. E você passou lá um tempo, ficou conversando, ficou brincando, e aí você vai retornar para sua casa. Então, a primeira coisa que você pensa é: eu vou voltar pelo mesmo caminho que eu vim. É só fazer o caminho contrário. E você se coloca a fazer esse caminho da maneira contrária. Só que quando você chega na rua, você encontra lá uma faixa. Trânsito impedido. Desvio. Você acha que isso é legal? A primeira reação sua? Normalmente a gente já imagina, quando a gente tem que fazer esse desvio, porque teve algum impedimento na rua, na estrada, é que esse desvio ele vai ser mais longo, esse desvio vai pegar uma estrada esburacada, esse desvio... Normalmente, quando a gente tem essa questão de ter que fazer um desvio, dificilmente é uma coisa vantajosa, né? Na maioria das vezes, isso traz para a gente um atraso, um determinado prejuízo. E é a mesma coisa que a gente vai ver aqui. O primeiro desvio é justamente o desvio que a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer o processo contrário do que aconteceu na via glicolítica. Na via glicolítica, o PEP se transformou em piruvato. Na gliconeogênese, a gente quer que o piruvato se transforme em PEP. Só que eu não posso usar a piruvato quinase. Eu vou ter que usar uma outra enzima. Detalhe: não existe uma enzima que seja capaz de transformar o piruvato em PEP. Não existe. Então, para que a célula consiga transformar o piruvato em PEP, esse processo terá que ser feito em etapas. Então, a gente vai descobrir que primeiro o piruvato se transforma em oxaloacetato, para depois o oxaloacetato se transformar em PEP. Então, a gente vai ver que esse processo ele é mais longo, envolve mais enzimas e ele também vai ser mais custoso. Por quê? Porque de cara a gente já vê aqui, ó, tem gasto de energia na forma de ATP, tem gasto de energia na forma de GTP. Por que eu estou falando que vai ser mais custoso? Se a gente olhar aqui, ó, na via glicolítica, nessa reação formou energia na forma de ATP. Se é o contrário, eu poderia imaginar, vai ser o contrário, então vai gastar. Sim, vai gastar. Só que percebam que não vai ser gasto na mesma proporção. Por quê? Porque deveria gastar só 2 ATPs. Não. Além de gastar os 2 ATPs, ainda vai ser gasto energia na forma de GTP. Então vamos olhar isso com mais calma. A primeira etapa, a gente vai transformar o piruvato em oxaloacetato. Piruvato é uma molécula de 3 carbonos. Oxaloacetato é uma molécula de 4 carbonos. Então, para isso acontecer, eu preciso carboxilar o piruvato. Como é que faz essa carboxilação? Eu preciso usar um composto que vai justamente doar esse carbono para o piruvato. Só que para isso acontecer, vai ter um gasto de energia na forma de ATP. Muito bem, então o piruvato se transforma em oxaloacetato, gasta energia na forma de ATP.
é a segunda reação? A segunda reação vai pegar o oxaloacetato, que acabou de ser formado, e vai transformar ele no PEP, que é o que a gente quer, o fosfenolpiruvato. Oxaloacetato tem 4 carbonos, o PEP só tem 3. Então, nessa reação, eu vou tirar o carbono do oxaloacetato e ele vai ser liberado na forma de CO2. Só que para isso acontecer, a enzima gasta energia na forma de GTP. Então, percebam, o objetivo desse contorno é transformar o piruvato em PEP. Sempre foi esse o objetivo. Só que não existe uma enzima que faça isso direto. Então, isso será feito por etapas. Então, na primeira etapa, transforma o piruvato em oxaloacetato. Na segunda etapa, pega esse oxaloacetato e aí sim transforma ele em PEP. Só que para fazer isso, a enzima 1 gasta energia na forma de ATP e a outra enzima gasta energia na forma de GTP. Então, se a gente olhar tudo junto, o nosso objetivo é transformar o piruvato em PEP. Só que, quando a gente soma esses dois processos, a gente vê que para piruvato se transformar em PEP, existe um gasto de energia na forma de ATP, existe um gasto de energia na forma de GTP. É importante a gente ter em mente uma coisa. Vamos voltar um pouquinho. A via glicolítica, ela pega uma glicose e transforma em 2 piruvatos. A gliconeogênese, então, vai fazer o quê? Vai pegar 2 piruvatos para poder transformar isso em glicose. Então, tenham isso em mente, que aquilo que a gente viu, que as reações ocorriam de maneira dobrada, elas vão continuar ocorrendo aqui na gliconeogênese. Então, olha aqui, ó, são 2 piruvatos, são 2 oxaloacetatos, são 2 PEPs. Para cada piruvato que vira PEP, eu gasto 1 ATP e 1 GTP. Como são 2 piruvatos, então serão 2 ATPs e 2 GTPs. Então, aqui nessa reação que eu mostrei a reação 1 piruvato virando 1 PEP. Por isso tem 1 ATP e 1 GTP. Só que quando a gente pensa na gliconeogênese, isso vai ser dobrado. Então, são 2 piruvatos, 2 ATPs, 2 GTPs, para poder formar 2 PEPs. Muito bem. E agora que tem o PEP, o que faz? Agora que tem um PEP, as reações elas vão ocorrer em processo contrário, em sentido contrário. Vamos voltar de novo aqui, ó. Então, olha, a primeira coisa que a gente vê é um processo que vai pegar o PEP e vai caminhar com ele de maneira contrária. Então, aqui no slide, não está demonstrando, mas a gente tem um processo que o 2-fosfoglicerato se transforma em PEP por quê? Lembra da via glicolítica na enzima 9, o que acontece? Tem uma reação de desidratação. Sai água e com isso 2-fosfoglicerato se transforma em PEP. E agora, se ela vai trabalhar em sentido contrário, o que essa enzima 9 vai fazer? A enzima 9 vai pegar o PEP e vai usar ele para formar o 2-fosfoglicerato. Só que se está fazendo em sentido contrário, o que vai precisar ocorrer aqui? Vai precisar entrar uma molécula de água. Então, vejam, o sentido inverso. Aqui sim, essa sim. Então, a enzima 9, na via glicolítica, retira a água. Quando ela trabalha no sentido inverso, ela coloca a água para o PEP se transformar em 2-fosfoglicerato. Aí vem aquela enzima que lá na via glicolítica a gente chamava de enzima 8. O que a enzima 8 faz? Lembra lá na via glicolítica? Eu tinha o 3-fosfoglicerato, que vira 2-fosfoglicerato. O que aconteceu aqui? Mudou a posição do fosfato. Estava no carbono 3, ele passa para o carbono 2. Na gliconeogênese, o processo vai ser ao contrário. O que quer dizer isso? Pega o fosfato que está no carbono 2 e muda ele. Coloca ele agora no carbono
3. Muito bem. Então, agora, o que eu tenho disponível na célula? Agora, na célula, eu tenho disponível 3-fosfoglicerato. E ele vai ser utilizado pela enzima que eu conheço como enzima 7. O que essa enzima vai fazer? Ela vai fazer o sentido contrário do que ela fazia. Então, a enzima 7, a gente tinha visto que na via glicolítica, o que ela fazia? Ela gerava ATP. Então, ela pegava um 1,3-bifosfoglicerato, tirava fosfato dele e usava isso para gerar ATP. Na gliconeogênese, ela vai trabalhar no sentido contrário. Ela pega o fosfato do ATP, doa para o 3-fosfoglicerato. Com isso, o 3-fosfoglicerato se transforma em quem? Em um 3-bifosfoglicerato. Então, perceba, a enzima número 7, ela está trabalhando no sentido contrário. Qual o substrato que eu dei para ela agora? O 3-fosfoglicerato. Qual vai ser o produto dela agora? O 1,3-bifosfoglicerato. Então, o que ela precisa para gerar esse produto? Ela precisa que o ATP doe os fosfatos. Muito bem. Agora, qual é o substrato que está disponível? O substrato que está disponível é o 1,3-bifosfoglicerato, que vai ser usado por aquela enzima que eu chamava de enzima 6. A enzima 6 vai fazer a reação em sentido contrário. Então, olha que legal. Por que que legal? A gente viu na via glicolítica que era no passo 6, que era na enzima 6, que gerava NAD reduzido. Então, a gente vai ver que na gliconeogênese, essa enzima vai fazer a reação contrária. Então, ao invés de gerar NAD reduzido, o que ela vai fazer? Ela vai usar o NAD reduzido. Então, ela vai pegar os elétrons, os prótons do NAD e vai doar para o 1,3-bifosfoglicerato. O que mais ela vai fazer também? Ele era 1,3, ele vai perder fosfato. Ela tira esse fosfato e libera ele como? Libera ele na forma de PI. Então, com isso, nessa enzima 6, que está trabalhando ao contrário, o 1,3-bifosfoglicerato se transforma em quem? Em gliceraldeído 3-fosfato. Nossa! Então, se eu prestar bastante atenção, eu cheguei num ponto agora que eu tenho 2 unidades de gliceraldeído 3-fosfato. O que vai acontecer aqui, então? Bom, então agora eu tenho que lembrar que na gliconeogênese, eu comecei ali, teve uma hora que eu não tinha tudo dobrado. Eu não tinha uma hora que eu tinha 2 unidades de gliceraldeído. Não. Isso aconteceu a partir do momento que chegou uma enzima e transformou o gliceraldeído, transformou a dihidroxiacetona em gliceraldeído. Que enzima foi essa? Foi a enzima número 5. Então, lembra que ela é uma isomerase? Então, a enzima número 5, ela pega as trioses e transforma uma na outra. Então, o que vai acontecer aqui na gliconeogênese? Ela vai pegar um gliceraldeído e vai transformar em dihidrox. Então, o que vai acontecer nesse ponto? Nesse ponto, a gente tem um gliceraldeído e uma dihidrox a partir desse ponto aqui. Nossa, e agora? Onde que eu tô? Vamos olhar de novo. Vamos olhar de outro jeito. A gente está chegando aqui, ó. A gente está chegando nesse ponto aonde um gliceraldeído e uma dihidrox vão se juntar para formar quem? Para formar uma frutose 1,6-bifosfato. Lembra lá da enzima número 4? A enzima número 4 fazia quebra. Nesse processo, ela vai fazer uma junção. Ela junta o gliceraldeído e uma dihidrox e com isso forma a frutose 1,6-bifosfato. E aí aqui vem o ponto. Por quê? Porque agora essa frutose 1,6-bifosfato precisa perder fosfato para virar frutose 6-fosfato. Porém, eu não posso usar a mesma enzima que foi usada na via glicolítica. Não posso. Não posso usar a PFK1. Então, eu vou precisar de uma enzima diferente.
uma enzima que tire o fosfato inorgânico para a frutose 1,6 ficar apenas frutose 6-fosfato. E que enzima é essa? Que enzima que vai fazer isso? Não é mais a PFK1, vai ser a frutose 1,6-bifosfatase. O que ela faz? Ela simplesmente hidrolisa o fosfato. Ela tira o fosfato que estava no carbono 1 e libera ele. Ela poderia, se a gente pensasse que a reação está ocorrendo no sentido contrário, usar esse fosfato para gerar ATP. Só que ela não faz isso. Ela tira o fosfato sem formar ATP. Então, ela simplesmente hidrolisa, tira o fosfato do carbono 1 e libera ele como fosfato inorgânico na célula. Com isso, a frutose 1,6-bifosfato, perdeu o fosfato aqui, fica apenas frutose 6-fosfato, que segue para o sítio ativo da enzima o quê? Da enzima número 2. Lembra que a enzima número 2 ela é uma isomerase? Então, a frutose 6-fosfato ela vai ser transformada no isômero, glicose 6-fosfato. A enzima número 2 trabalha ao contrário, pega a frutose e transforma no isômero, glicose. Muito bem. Aí agora vem quem? Deveria vir a enzima número 1. Só que a hexoquinase ela não pode trabalhar no sentido contrário. Então, a gente vai fazer um novo desvio, um novo contorno. O que significa isso? Pegaremos uma enzima diferente. Para quê? Para fazer o processo inverso por um caminho diferente. Então, o terceiro contorno faz com que o fosfato que estava na glicose seja liberado na forma de fosfato inorgânico. A enzima que catalisa essa reação é a glicose 6-fosfatase. E essa enzima tira o fosfato inorgânico sem produzir ATP. É o mesmo raciocínio que a gente teve no segundo contorno. Olha como é a reação na via glicolítica. Gastou ATP. Então, eu esperaria que esse fosfato aqui fosse usado para gerar ATP. Só que essa enzima que retira o fosfato, ela não sabe fazer isso. Ela tira o fosfato e deixa ele livre na célula. Então, com isso, a glicose que estava fosfatada, 6-fosfato, se transforma em glicose. E um fosfato inorgânico é liberado na célula. Essa reação aqui, gente, ela é muito importante. Por quê? Porque a gente vai ter que ter em mente que essa glicose ela está sendo produzida para alimentar o seu corpo. Então, o fígado, que a gente já falou que é o ponto principal de produção dessa glicose, está gerando a glicose, mas não é para ele. Ele não está sendo egoísta. Ele está produzindo a glicose porque o seu cérebro precisa de glicose para trabalhar, precisa de glicose para estudar bioquímica. Então, o fígado está lá fazendo a gliconeogênese e ele exporta essa glicose. E a gente já descobriu, a gente já estudou que esses compostos fosfatados, eles não atravessam a membrana. Então, a gente vai descobrir que a ação dessa enzima é essencial. Por quê? Ela é altamente regulada. Ela só vai funcionar se for realmente indispensável. Por quê? Porque quando ela faz isso, quando ela tira o fosfato, ela deixa a glicose livre para ser exportada. Então, essa glicose ela pode atravessar a membrana, cair na corrente sanguínea para ser usada pelas outras células. Muito bem! Então, agora eu entendi que na gliconeogênese, a célula, os organismos estão usando compostos que não são carboidratos para gerar glicose. E a gente viu as reações a partir do piruvato. Então, a gente percebeu que 2 moléculas de piruvatos serão usadas para gerar uma glicose. Então, existe uma parte do processo que tudo está ocorrendo em dobro. Por quê? Porque a gente tem as trioses. Mas chega um ponto que as trioses se
unem, gliceraldeído e dihidroxi se unem para formar frutose 1,6-bifosfato. E existem alguns pontos que nós chamamos de contorno. Por que são pontos que nós chamamos de contorno? São pontos onde a gente usa enzimas diferentes das enzimas que nós vimos na via glicolítica. Então, olha só, via glicolítica. O que a gente aprendeu? Glicose se transforma em 2 unidades de piruvato, gerando como saldo líquido 2 ATPs e 2 NADs reduzidos. A gliconeogênese é o contrário. Mas por que a gente não diz que é simplesmente o inverso? É só inverter. Não. Porque, além da gliconeogênese usar algumas enzimas que são diferentes, o balanço energético é bem diferente. Por quê? Porque para produzir uma glicose, a gliconeogênese pega 2 piruvatos, ok, só que ela tem um gasto de 4 ATPs, 2 GTPs e 2 NADs reduzidos. Então, observa que o custo para gerar uma glicose é muito maior do que a energia que é liberada quando você quebra essa glicose. Então, percebam que o catabolismo, ou seja, a degradação da glicose, libera uma quantidade de energia. Mas o anabolismo, a síntese dessa glicose, consome muito mais energia do que essa glicose pode liberar. Então, a gliconeogênese é uma via que ela é energeticamente dispendiosa, ela é cara, ela é uma via custosa, mas ela é essencial. Por que ela é essencial? Porque se eu não estou me alimentando, esse processo precisa ocorrer. O cérebro não pode ficar sem glicose. Então, se eu não estou me alimentando, o meu organismo terá que gerar essa glicose. Olha a situação. Se eu não estou me alimentando, então percebam, a gliconeogênese ela não vai ocorrer em qualquer momento. Então, justamente por ela ser muito custosa, a regulação dela é estritamente essencial. A gliconeogênese é uma via altamente regulada. E a gente vai ver que os processos, essa regulação, faz uma conversa com a via glicolítica. Por que faz uma conversa com a via glicolítica? Porque se a via glicolítica degrada a glicose para gerar piruvato e a gliconeogênese pega o piruvato e usa para gerar glicose, não faz sentido a mesma célula, no mesmo minuto, degradei uma glicose. Vou gerar uma glicose. Degradei uma glicose. Vou gerar... Não. Isso não pode ocorrer. Por quê? Porque a gente viu que energeticamente isso é caro. Então não faz sentido, não tem condição de isso ocorrer assim de uma maneira sem controle. Então a regulação desse processo é essencial. Então, a regulação da gliconeogênese vai ocorrer justamente nesses pontos que a gente chamou de contorno. Então, aqueles pontos serão as enzimas que terão as suas velocidades reguladas. Algo que a gente tem que ter em mente. Ambos os processos ocorrem no citossol. Ambos os processos ocorrem no citossol. Então, é necessário que haja um controle que é coordenado e recíproco. O que quer dizer isso? Se a célula está degradando glicose, a condição que ela está é para degradar a glicose. Então, não é necessário ela sintetizar a glicose. Então, os sinais metabólicos que indicam que é hora de degradar a glicose serão eles mesmos que indicarão que não é hora de sintetizar. Então, o seu corpo tem um mecanismo coordenado. Ele diz, olha, enzimas que degradam glicose, trabalhem. Enzimas que sintetizam glicose,
não trabalham. Por quê? Porque aquela condição que está ocorrendo ali indica que é hora de degradar, não é hora de sintetizar. Ou o contrário, sintetiza a glicose, mas não é para você quebrar agora não. Você está sintetizando com um outro objetivo. Então, os controles que serão controlados o quê? A enzima, atividade enzimática. Então, assim, a primeira coisa que a gente pode ter em mente é essa questão energética. A gente visualizou ali que quando degrada a glicose, gera 2 piruvatos, 2 NADs e um saldo líquido de 2 ATPs. Só que quando vai sintetizar a glicose, o custo energético é muito maior. Então, não dá para brincar para lá e para cá. Então, se eu vejo que o custo energético é muito maior, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, putz, se vai sintetizar glicose, é necessário que a célula tenha energia disponível, porque a síntese de glicose consome energia. Então, a gente vai descobrir que as enzimas que trabalham na via glicolítica e na gliconeogênese são reguladas de modo coordenado. Como assim? A gente já estudou a regulação da via glicolítica. Então, a gente viu que a enzima número 3, a PFK1, que é da via glicolítica, ela é inibida quando? Quando a quantidade de ATP aumenta. Então, se tem muito ATP, para que a via glicolítica vai acontecer? Não precisa. Então, as enzimas da via glicolítica têm atividade inibida. Então, ela é inibida quando? Quando tem muito ATP e, ao contrário, ela é ativada, ela é estimulada quando? Quando tem muito AMP. Por quê? A gente também já falou sobre isso. A gente sabe que a relação ATP-AMP é o contrário. Se tem muito do trifosfato, sinal de que tem pouco do monofosfato. Se tem muito do monofosfato, sinal de que tem pouco do trifosfato. Então, isso para a célula é um indicativo. Então, observe. Se tem muito AMP, é um sinal de que o nível energético está baixo. Via glicolítica tem que acontecer. Então, se o nível energético está baixo, a gliconeogênese não tem como ocorrer, porque para a gliconeogênese atuar, precisa ter energia disponível. Então, percebam que a disponibilidade energética é o primeiro sinal que a gente pode pensar nesse controle. Porém, pessoal, em se tratando de glicose, a disponibilidade energética não é a única coisa que vai influenciar. Em primeiro lugar, porque a gente vai descobrir que a energia que está sendo gasta aqui, ela vem da onde? Eu vou gastar energia para sintetizar a glicose. Mas como que o organismo produz essa energia? É através da via glicolítica? Será que faz sentido eu dizer que o organismo está catabolizando glicose para gerar energia, para depois pegar essa energia e usar para sintetizar glicose? Não. Não e não. Primeiro, porque a gente está vendo aqui que a quantidade de energia é diferente. A energia produzida pela quebra não é suficiente para sustentar a produção de glicose. Então, a gente vai descobrir que isso aqui, para ocorrer, depende de processos paralelos. Como assim processos paralelos, professora? Lembra que o catabolismo ele é convergente? Que a gente não produz energia só de carboidrato? Que a gente pode produzir energia a partir de proteínas? Que a gente pode produzir energia a partir de lipídio? Então, a gente vai descobrir que uma célula que está sintetizando glicose, a fonte de energia que ela está usando, ou é de lipídio, ou é de aminoácido, é de menos de carboidrato. Ela vai ter que catabolizar uma coisa para poder anabolizar a outra. É integrado. Uma coisa tem relação
com a outra. Só que deixa para a gente entender isso quando a gente estudar lipídio. Porque quando a gente estudar lipídio, que a gente fizer esse catabolismo, a gente vai começar a entender por que o catabolismo de lipídio é uma coisa tão interessante e ele sim pode sustentar a síntese de glicose, tanto de lipídio quanto de aminoácido, tá? Mas se não é só disponibilidade energética, o que mais que vai atuar nessa regulação? O que mais vai atuar nessa regulação vai ser principalmente, gente, a disponibilidade de glicose. Então, quando a gente fala dessa gliconeogênese, a melhor maneira da gente pensar é pensar num organismo como o nosso. Porque se a gente pensa no nosso organismo, em processos que a gente conhece, fica mais fácil da gente trazer o dia a dia, a gente trazer a bioquímica para esse dia a dia. Então, eu já falei para vocês que um ponto principal de síntese da glicose é no fígado. E o fígado, ele vai estar trabalhando com uma função bem específica. Ele tem várias funções, mas uma das funções do fígado é regular a concentração de glicose no sangue. Então, lembra da glicemia, da homeostase, o nível ideal de glicose? O fígado, ele atua para manter essa concentração de glicose praticamente constante. Se você comeu muito, o fígado trabalha para deixar essa glicose constante. Se você comeu muito, o fígado trabalha para deixar essa... Se você comeu muito ou se você comeu pouco, o fígado vai trabalhar para deixar o nível de glicose praticamente constante. Então, a gente vai descobrir que lá no fígado é que vai ter uma regulação. Só que essa regulação de se é a hora de degradar ou se é a hora de sintetizar glicose, não é o nível energético principal que ele vai olhar. Ele vai ter que olhar o quê? A concentração de glicose no sangue. E como é que o fígado descobre qual é a concentração de glicose que tem no sangue? Ele vai precisar de ajuda. Ele vai precisar de sinais que sejam indicativos. E um dos sinais que o fígado mais percebe são esses dois hormônios aqui, a insulina e o glucagon. Então, a insulina e o glucagon são hormônios que são produzidos lá no pâncreas. Então, olha como a gente não consegue trabalhar sozinho, a gente tem que pensar no organismo como um todo. Então, o pâncreas, ele é responsável por perceber como está a concentração de glicose. Então, quando o nível de glicose aumenta, o que o pâncreas faz? Libera insulina, joga insulina na corrente sanguínea. Por quê? O que a insulina está dizendo? Ô, meu corpo, ô, pessoal, presta atenção. A insulina está aí na corrente sanguínea. Isso é um sinal de que tem bastante glicose sobrando. Então, a insulina, ela traz para o fígado e para outros órgãos e tecidos um sinal de que tem glicose sobrando. Então, é hora de fazer o quê? É hora de sintetizar? Não, é hora de degradar glicose. Então, se tem insulina, isso é um sinal para o fígado que é hora dele fazer a via glicolítica. É hora dele degradar glicose. Mas ao contrário, e se eu estou sem me alimentar? Se eu estou sem me alimentar, o nível de glicose na corrente sanguínea começa a baixar. Isso é um sinal para o pâncreas parar de produzir insulina e começar a produzir um outro hormônio. Qual é o outro hormônio que ele vai produzir? O glucagon. Então, quando tem glucagon sendo liberado, isso é um sinal para o fígado que, o nível de glicose está baixando. Então, eu não vou fazer mais a via glicolítica. Por quê? Porque a via glicolítica degrada, usa glicose. Então, isso é um sinal para o fígado que é a hora dele parar com a via glicolítica e começar a fazer o quê? Estimular a gliconeogênese, começar a produzir glicose. Então, percebam que esses tecidos que são sensíveis a esses hormônios
a regulação deles vai ser muito influenciada por esses hormônios. Porque esses hormônios, eles trazem com si um sinal do nível de glicose. Então, o seu corpo se reorganiza para garantir que o cérebro não fique sem glicose. Então, processos serão modificados. O principal que a gente vai falar é esse que está ocorrendo no fígado. Por quê? Porque, dependendo do nível de glicose que ele percebe pelos hormônios, ele vai fazer um processo, ou, dependendo do hormônio, ele vai fazer outro. Nós iremos trabalhar esses conteúdos em outras aulas, principalmente na última unidade, porque na última unidade a gente chama de integração metabólica. Então, a gente vai misturar todas as vias metabólicas que nós já vimos. Então, a gente vai saber quando que uma ocorre, quando que outra não ocorre, como que uma interfere na outra. Então, a última unidade, a gente vai trabalhar bastante com essa questão de como que esse hormônio trabalha, como que ele não trabalha. Por enquanto, o que você precisa ter em mente? Você precisa ter em mente disso, que a via glicolítica e a gliconeogênese, elas não vão ocorrer ao mesmo tempo na mesma célula. Por quê? Porque os sinais metabólicos regulam ela de maneira diferente. Então, se um determinado sinal diz que é hora de degradar a glicose, aquele mesmo sinal impede que a glicose seja produzida. E vice-versa. O primeiro que a gente pensa é disponibilidade energética. Só que existe um outro sinal, que é o sinal do próprio nível de glicose. E que muitas das vezes quem representa isso são os hormônios. Existem outros, mas a gente vai ver que especialmente a insulina e o glucagon são dois hormônios relacionados a isso. Tá, professora, mas você está falando aí só de ser humano, só de mamífero, mas e os vegetais? Vegetal, a gente não vai conseguir falar muito hoje, porque a gente já viu que no vegetal, essa gliconeogênese está relacionada com a fotossíntese. Então, a gente vai ver que o vegetal tem alguns processos diferentes. E se a gente pensar em vegetal, os tecidos que a gente vai ter que estudar, né, vai ser diferente. Poxa, a gente está falando de uma folha ou a gente está falando de uma raiz? A gente está falando do dia ou da noite? É uma folha nova ou uma folha velha? Então, a gente vai ver que o nosso pensamento, a situação que a gente vai ter que pensar, vai ser um pouquinho diferente. Então, a gente vai ter que ter em mente que as condições que a gente pensa sobre essa regulação nos vegetais, ela vai ser um pouquinho diferente. Eu não estou mais pensando se é o fígado ou se é o cérebro. Eu vou ter que pensar na condição daquele vegetal. Mas as bases bioquímicas, a maneira bioquímica de eu pensar, vai ser o mesmo em qualquer organismo que eu esteja estudando. Eu vou ver que os aspectos mudam um pouquinho, mas a base bioquímica é a mesma. Bom, tudo bem. E a gliconeogênese usa precursores que não são carboidratos para sintetizar carboidratos. Mas de onde que vêm esses precursores? Qual é a origem deles? Então, assim, um dos precursores que é mais falado é o piruvato. Eu falei para vocês que ele é, mas que ele não é precursor. Como assim, professora? Porque a gente estudou o piruvato e em algum momento eu disse para vocês, o piruvato fica guardado aqui? Não. A gente viu que o piruvato é produzido e ele é utilizado. A gente estudou lá quais são os destinos do piruvato. E a gente viu que depende. Pode ser que tenha um destino que ele seja utilizado em processos fermentativos, quando a célula está em anaerobiose, então ele permanece no citossol. Ou pode ser que o destino do piruvato seja ir para a mitocôndria e se transformar em acetil-CoA, que vai para o ciclo de Krebs. Cadê o piruvato? O piruvato ele não fica guardado. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que quando a gente fala que o piruvato se
transforma em glicose, a gente vai ter que entender que esse piruvato veio de um outro composto. Então, primeiro um composto virou piruvato, para depois o piruvato virar glicose. Então, um dos compostos que nós vamos estudar são os aminoácidos. Nós veremos que existem aminoácidos que são glicogênicos, então que eles servirão de fonte para poder gerar essa glicose. Um bom detalhe aqui, pessoal. Quando a gente falar nessa questão de precursor, de substância que está sendo usada para gerar glicose, entendam que é a substância que está doando carbono. Glicose é uma substância que tem 6 carbonos. Então, eu preciso que esses 6 carbonos eles saiam de algum lugar. Quem é o lugar? São os precursores. Então, toda vez que a gente fala disso de precursores para síntese de glicose, é a substância que doa carbono, tá? Então, a gente vai ver que os aminoácidos, os glicogênicos, são capazes, por um processo que a gente ainda vai estudar, de serem utilizados, de doarem esse carbono para a síntese de glicose. A gente vai estudar aminoácido na unidade 7. Então, por enquanto, vamos deixar isso um pouquinho de lado. Só entendam que existem aminoácidos que podem doar carbonos para a síntese de glicose. Uma outra fonte que a gente ainda vai estudar são os triacilgliceróis, os lipídios. Opa, então lipídio vira glicose? Calma. Lipídio como um todo, não. Lipídio a gente viu que é uma classe imensa. Ah, então triacilglicerol? Não. É uma parte dele. Apenas o glicerol será usado. Um triacilglicerol corresponde a 3 ácidos graxos e um glicerol. Ácido graxo não é usado para síntese de glicose em mamíferos e no nosso organismo. Então, apenas o glicerol será utilizado para essa síntese. E um que a gente conhece mais é o lactato. Porque a gente viu que em anaerobiose, o piruvato vira lactato. E aí a gente parou por aí. A gente não falou mais. Tá, mas o que acontece com esse lactato? Joga fora? Sai, né, nos nossos excretos, na nossa urina? Sai... Não. A gente vai descobrir que esse lactato ele é utilizado para o seu organismo. E essa utilização permite que o lactato, se necessário, volte a se transformar em piruvato, que pode ser usado para a síntese de glicose. Então, nos animais, os principais precursores para a síntese de glicose serão o lactato, aminoácidos glicogênicos e o glicerol. E em vegetal? Ah, vegetal já entendi que isso tem relação com quem? Com a fotossíntese. Então, quem é o precursor? O CO2, que através do ciclo de Calvin-Benson, o CO2 se transforma em... Olha aqui como é que uma coisa se mistura com a outra. Então, o CO2, através do ciclo de Calvin-Benson, se transforma no gliceraldeído 3-fosfato. E a partir daqui, ele pode ser usado para virar glicose. Então, juntando tudo, animais, quais são as fontes que a gente tem como precursor, como doador de carbono para a síntese de glicose? A gente tem aminoácidos. As nossas proteínas musculares são uma ótima fonte de aminoácidos. Então, muitas das vezes a gente fala, perdeu massa muscular. Então, isso é muito comum quando as pessoas começam a malhar. Porque elas vão para a academia e dizem, nossa, eu vou ganhar massa muscular, eu vou emagrecer, eu vou fazer... E muitas das vezes fazem alguma besteira com a alimentação, não tomam cuidado com a alimentação. Então, muitas das vezes, o que acontece? A pessoa, para ter resultados rápidos, o que ela fala? Não vou comer muito, não. Vou comer pouco.
Então, ela diminui a ingestão de carboidratos. O seu organismo ele não vai deixar que o nível de glicose no sangue baixe. O seu organismo vai tentar garantir isso. Então, você não comeu a glicose. O seu organismo produz. Só que para produzir, o que ele precisa? Ele precisa de um precursor. Qual é o precursor que tem mais disponível no nosso corpo? Proteínas musculares. Então, a gente vai falar dos outros, mas a gente vai ver que o principal são os aminoácidos, que vêm da onde? Das proteínas. Então, quando a gente entra em situação que o nível de glicose baixa e que precisa sintetizar, as proteínas musculares vão ser degradadas, liberando aminoácidos. E isso muitas das vezes leva à perda de massa muscular. Glicerol. Glicerol vem lá do triacilglicerol. Os ácidos graxos não são usados. Quem vai ser usado para a síntese de glicose é o glicerol. Então, existe um mecanismo para esse glicerol ser usado para a síntese de glicose. E, por último, o lactato. Quando a gente faz um exercício intenso, quando algumas células entram em anaerobiose, lactato é produzido. E esse lactato que é produzido, ele não é jogado fora. Ele cai na corrente sanguínea e olha que interessante, vai para o fígado, lá no fígado, com a gliconeogênese, ele pode ser transformado em glicose. Isso é interessante por quê? Porque o fígado forma a glicose e faz o que com a glicose? Se o fígado está fazendo gliconeogênese, não é para ele. Ele está fazendo para jogar na corrente sanguínea. Então, o que o fígado faz? Produz glicose e joga na corrente sanguínea. E o músculo que está trabalhando, o que faz? Pega a glicose. Como assim? Isso é um ciclo de Cori que nós chamamos. Uma cooperação que existe entre a musculatura e o fígado. A musculatura pega a glicose, está em anaerobiose, transforma em lactato, joga no sangue. O fígado pega o lactato que está no sangue e usa isso para formar glicose e joga de volta na corrente sanguínea. Que a musculatura pega, libera lactato, o fígado pega o lactato e transforma em glicose. É um ciclo. E os vegetais, a fotossíntese, o ciclo de Calvin-Benson. Vamos olhar isso aqui? Eu gosto de trazer esse slide, embora a gente vai ver ele de novo na aula de fotossíntese, porque a gente tem que tirar da nossa cabeça aqueles processos que a gente conheceu lá no ensino médio e achar que aquele conteúdo de ensino médio ainda resolve a nossa vida. Não resolve. Por quê? Porque a gente não pode olhar mais para a fotossíntese dessa maneira. O ciclo de Calvin-Benson. Entra o CO2 e sai um açúcar. Desculpa, pessoal. Não. A gente tem que olhar isso aqui voltando. Então, a gente tem que olhar isso aqui de uma outra maneira. Não mais pensando em como a gente olhava no ensino médio. A gente tem que olhar isso aqui e entender. O CO2 se transforma num açúcar. Açúcar. Que açúcar? Que carboidrato que é formado? O que ocorre nesse ciclo de Calvin? Então, a gente vai ter que estudar e ver as enzimas, ver os processos, ver os compostos que aqui ocorrem. E a gente vai fazer isso na aula de fotossíntese. E aí a gente vai ter em mente que esse gliceraldeído aqui, que é produzido no ciclo de Calvin, nos vegetais, ele vai servir de base, vai continuar os processos para permitir a síntese de glicose. Mas e o glicerol? Como é que o glicerol é usado para gliconeogênese? Como é que ele pode servir de precursor? O que eu estou falando, gente? Olha para cá. Eu mostrei aqui que existem pontos de entrada diferentes. Como assim pontos de entrada diferentes? Sim, eu acabei de falar que na fotossíntese
Através do ciclo de Calvin, o CO2 se transforma em gliceraldeído. Então, o CO2 vira gliceraldeído. Então, daqui em diante, isso é usado para produzir glicose. Aí agora eu estou vou falar do glicerol. E eu estou perguntando para vocês como que o glicerol é usado para produzir glicose. E a gente vai ver, no que eu vou mostrar agora, que o glicerol se transforma em dihidroxiacetona fosfato. Como assim? Vamos olhar. Então, o glicerol não tem fosfato. Então, vem o ATP e dou um fosfato para ele. Então, o glicerol se transforma em glicerol 3-fosfato. Muito bem. E aí vem um NAD e se reduz. Por quê? Porque tira hidrogênio, tira elétrons do glicerol 3-fosfato. Com isso, forma NAD reduzido. E com isso, o glicerol 3-fosfato se transforma em dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxiacetona fosfato é isômera de quem? Do gliceraldeído 3-fosfato. Então, a partir desse momento, eu já estou com as trioses. Vamos voltar lá. Glicerol se transforma em glicerol 3-fosfato, que através de algumas reações se transforma em quem? Em dihidroxiacetona fosfato. Então, a partir desse ponto, os carbonos do glicerol já estão com a dihidroxi. Já podem ser usados para sintetizar a glicose. É óbvio que o glicerol só tem 3 carbonos. A glicose tem quantos? 6. Então, para eu usar o glicerol, eu vou precisar de 2 gliceróis para gerar uma única unidade de glicose. Então, pessoal, as coisas estão todas misturadas. Nós estudamos separados, mas a gente não vai poder estudar isso de uma maneira independente. Uma forma de estudo interessante é quando a gente começa a fazer mapa mental, quando a gente começa a relacionar uma coisa com a outra. Tem alguns livros que trazem mapas mentais prontos, como é o caso desse aqui que eu estou apresentando. Só que um mapa mental pronto, ele não necessariamente é uma coisa que eu entendo. Tem informação de mais, tem informação de menos. Então, eu aconselho vocês a gerar o próprio mapa mental de vocês. Porque aqui está dizendo que o que um substrato para gliconeogênese faz? O que é um precursor? Ele vai fornecer esqueleto de carbono para síntese de glicose. Quem são os principais precursores? A gente tem o glicerol e o lactato. Mas a gente também pode ter aminoácidos. A gente vai falar do aminoácido depois. Então, aqui ele já complicou, porque ele já trouxe um negócio aqui, colocando lá no ciclo de Krebs. Essa parte a professora ainda não falou. Não. Entendeu? Então, às vezes, pegar um mapa mental pronto pode não ser a melhor ideia. Aqui ele também fala, já trouxe umas coisas aqui diferentes, mas ele trouxe ácido graxo, acetil-CoA ele já trouxe umas informações que já estão um pouquinho complicadas. Então, esse mapa mental, ele está certíssimo, pessoal. Você pode estudar por ele? Pode. Mas nem tudo que está falado aqui eu ainda não abordei. Nós veremos isso em outras aulas. Então, por isso que é complicado pegar um mapa mental pronto. Eu aconselho que vocês façam o mapa mental de vocês. Porque aqui, nesse momento, tem mais informações que eu ainda não abordei. Tá tudo certo, mas são informações que eu ainda não abordei. Tá? Mas comecem a fazer isso, de relacionar uma coisa com a outra. Porque vai estar tudo relacionado. Beleza? Esse conteúdo ele está no capítulo 14. Capítulo 14 é um capítulo super importante do Leninger. Porque ele falou da via glicolítica, ele fala da gliconeogênese, ele falou das pentose fosfato. Então, é um capítulo que a gente assim estuda realmente muito dele. Tá bom? Abraços e até a próxima aula.